que, assim, quando você tá passando nesse processo e você se posiciona diferente, as pessoas que estão ali passam a te ver realmente de uma forma diferente. Vamos falar no modo popular, não na questão religiosa. Mas elas começam a te ver como como é que eu posso falar? A forte, né? Sim. A emotiva, a alegre. Eu lembro que quando eu também fiz lá no Guilherme Alves, eu comentei isso com você, eu fiz o tratamento lá. Eu lembro que quando eu chegava para fazer essa quimioterapia, eu ia sempre rindo, né? Mesmo carequinha e tal. E aí eu ia sempre rindo, brincando com todo mundo, e eu via aquele monte de cadeira ali com aquelas pessoas ali, algumas pessoas muito tristes, algumas pessoas ali sem entender o que estava acontecendo, e a gente ali e tudo mais, então virava uma festa, né? E era diferente. Eu lembro que no dia que eu fiz a minha última quimioterapia, tinha uma enfermeira lá que ela falou assim: eu vou sentir falta de você aqui. Porque quando você chega, parece que um brilho aparece. Mas não é sobre a gente. Sim. Sabe? É sobre o que a gente carrega, é sobre Sim, você sobre se Jesus. posicionar, entender que independente do caos que você está passando, independente da situação que você está passando, Deus, ele é maior de qualquer coisa. Entendeu? E ele realmente faz você viver coisas grandes e mesmo tendo situações desafiadoras, né? E você, pelo que você está nos contando, você viveu isso, Sim. né? De ser diferente. E o favor nos alcança, né? Porque por mais que tenha sido desafiador como for, mas Deus te supriu em tudo, assim como me supriu também, né? Em todo o tempo. Eu lembro, eu comentei isso com você quando a gente conversou, a Lu também sabe disso. Eu lembro que a parte que mais me marcou de todo o meu processo foi pessoas chegando na minha casa e trazendo coisas para meus filhos. Que eles não sabiam que eles gostavam daquilo, mas, tipo assim, era o biscoito favorito que meu filho gostava, era o iogurte que meu filho tomava. E eu não precisei abrir minha boca. As pessoas chegaram ali e falaram: Ale, ó, trouxe para as crianças. Então, assim, eu costumo dizer isso, e eu falo muito para as pessoas que me acompanham. Deus, ele é especialista em detalhes, sabe? Ele se preocupa com os detalhes mais íntimos. É que nem você falou da sua sobrancelha. Exato. Eu tenho certeza que quando você falou assim: pai, pode cair tudo, menos a sobrancelha. Era assim mesmo. Eu falava: Senhor, a sobrancelha não, a sobrancelha não, a sobrancelha não. Ficou ralinha, então, mas eu lembro que quando eu passei por esse processo, o cabelo, eu não me importei. Eu fiquei carequinha, até curti a minha careca. Hoje em dia, se eu pudesse, né, que eu tô deixando crescer e tal, mas se eu pudesse, tava carequinha, porque eu achei bonito, né, achei elegante na situação. Mas quando caiu a minha sobrancelha e meus cílios, eu acho que foi a pior parte do meu tratamento, porque eu me olhava no espelho e me sentia sem traços. E aquilo ali mexeu muito com a minha autoestima. E eu falava pro Senhor: pai, resolve isso aqui. E eu lembro que em questão de uma semana começou a voltar os pelos de novo. Eu falei: glória a Deus. Menos mal. Mas é isso, o Senhor, Deus, ele é muito específico em detalhes. Então, é aquilo que você falou, Lu, o poder da palavra. Sim. Você falar, e Deus pega junto com você, entendeu? E você vive milagres, você vive situações que realmente levam você a viver coisas grandes. Muita gente fala sobre pensamento positivo, sobre palavras positivas, isso é bom, mas isso não tem poder, né? Não. Isso só vai fazer com que, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, usar a palavra, se vocês estão nos ouvindo e se de repente vocês ainda não conhecem Jesus, eu declaro em nome de Jesus que vocês vão ser alcançados por uma experiência sobrenatural. Não tem palavras que expressem, principalmente numa situação como essa. Né? Uma situação onde você se vê vulnerável, uma situação onde você só tem a fé. Tudo ao seu redor tá dizendo assim: não vai dar. Sim. Só que dentro o Espírito tá dizendo: continua seja firme. Forte e corajosa. Porque quando Deus também fala seja forte e corajoso, é sobre o nosso posicionamento acerca do que nós estamos vivendo. Porque a parte dele tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele faz. Ele só precisa que a gente confie. É surreal. E no meu caso, assim, eu achava engraçado porque eu não me via. Mesmo assim, mesmo careca. Eu curti minha careca. No começo, assim que caiu, né? Porque eu tinha um cabelo bem grandão. Aí, quando eu fui na primeira, ela já falou: ó, vai cair. Aí eu já dei uma cortada. Antes de fazer a primeira, naquela entrevista lá, eu já dei uma cortada. Só que foi bem, assim, rápido. Então, primeiro eu caí um pouco, aí eu passei, tipo, uma máquina 1, máquina... Só que chegou um ponto que, literalmente, eu fui pro banheiro e ali ficou. E ficou muito feio. Você sentiu sensibilidade? Não. No meu caso, eu senti muita sensibilidade. Minha mãe sentia muita dor de cabeça. Minha mãe sentia E eu ainda fico, porque assim, meu cabelo caía, eu passava a mão, caía, mas assim,
caía normal, não caía aquele estufo, né? Não, eu caí Mas o eu estufo. sentia muita dor de cabeça. Eu lembro que eu conversei com meu médico, ele falou assim, ó, você tem que raspar essa cabeça. Falei, não, doutor, mas não tá caindo pra tanto. Ele falou, você precisa, porque... Aí ele até explicou, né, que o cubo capilar meio que apodrece, né, Sim. então fica sensível. E realmente, depois que eu raspei, a dor de cabeça sumiu. É porque parece que o bulbo, o fio puxa Fica o bulbo, pesando, né? né? Fica pesando no bulbo. Minha mãe também teve esse. Então, eu não tive. E aí, vamos lá comprar, né, os turbantes. Aí fomos lá, na mulher, compramos turbante, não sei o quê. Aí eu coloquei aquilo e falei, gente, eu não me vejo assim. Aí Minha mãe também não conseguiu usar. fui pra igreja. Aí aí as pessoas olhavam, e assim, eu acho que você também deve ter passado muito por isso, que as pessoas vinham me consolar. E eu falava, gente, eu tô bem. Eu tô bem. Né? E aí eu comecei a viver uma outra coisa que foi assim, as pessoas vinham e falavam assim, não, se você consegue, e não era porque estava doente, era por N situações. Se você consegue, se você tá aqui, mesmo assim, buscando, eu vou conseguir, né? Tinha gente que falava assim, mas ela é doida, ela não para de vir para a igreja, mesmo assim. E eu falava, não. Não, e pela conta que você falou, você teve o câncer na época da Covid, igual eu. Sim, Também tive, né? sim, O pessoal sim. ficava, nossa, eu pegava tanta bronca. Por que você tá sem máscara? Falavam com a minha mãe, não deixa ela em casa, né? Não deixa ela vir, vai pegar, não sei o que, assiste de casa. E eu falava, não, eu vou. O senhor falou que eu vou continuar fazendo as coisas dele, que eu vou buscar. Até o dia que literalmente eu falei, eu não vou usar mais esse turbante. Isso tá me incomodando. E parece que isso aqui tá me deixando doente. Aí fui com a minha careca linda, maravilhosa. E foi engraçado, porque o pessoal não sabia se olhava pro púlpito ou se olhava pra minha careca. Né? Porque ninguém imaginava. E eu fiquei ali e não saía, parecia que o vento batia diferente no rosto. Era uma coisa assim totalmente diferente do que eu estava vivendo. E a presença, né, e o conversar com Deus assim foi maravilhoso. Foi um tempo assim de muita cura, né, para mim, porque eu falo que até eu ter essa doença, eu já tinha uma vivência, porque Deus fez grandes coisas, né, na minha vida, na vida dos meus filhos, né, grandes livramentos Deus me deu, mas depois o que mudou foi a intimidade. Né, o relacionamento com o Senhor, assim, mudou, as nossas conversas eram mais intensas, era diferente o falar, o agir, né? Então mudou bastante. E a minha família também foi curada nisso, porque eles puderam ver que não é um Deus de longe, que a gente tem um Deus de perto, né? Que supre, né? Que a gente ri, hoje a gente ri, mas eles brincando, mas era uma verdade para os dois, né? Para os meninos. Aí eles falavam assim, como é que nós vamos fazer para suprir as coisas de casa? Aí eles conversando, vamos pro semáforo, vamos escrever lá. Meu pai acidentou, minha mãe acidentou. Né? Brincando, mas não era uma brincadeira. Na verdade, eu sabia o quanto eles estavam preocupados. E eles puderam ver que Deus supriu, que Deus cuidou, né? Eu nunca tive problema de abaixa imunidade, essas coisas que as pessoas têm, eu não tive. Mas é isso, essa questão que a gente tá falando, né? Que nem a Lu comentou também. Quando você se posiciona diferente, não é que você vai ser mais leve o tratamento, não é, a gente não tá falando sobre isso, mas a gente passa a não ter tantas consequências do câncer. Sim. Porque eu também não tive baixa imunidade, as pessoas não entendiam, mas como é que você não ficou doente? Não ficava, porque isso comprovadamente não é só fé, é ciência. Ciência, é verdade. O hormônio da alegria, quando você coloca para funcionar, num caso tão sério como uma doença, você cura. Sim. A alegria cura. Então eu tinha isso muito forte no meu coração. Eu tenho alegria, então eu preciso crer e que tá tudo bem. E realmente eu não senti tantas reações da quimioterapia, graças a Deus, entendeu? Então muita coisa, que nem você tá falando. É engraçado que as pessoas às vezes elas querem, infelizmente, elas querem ver a gente sofrendo. Elas estão prontas o tempo inteiro pra consolar, né? Consolar. Sim. Porque se vê você careca, sorrindo... Tadinha. Nossa, mas tadinha dela. Acho que, sabe? Então, assim, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei muito por isso, em questão de falar assim, mas será que ela tá doente mesmo? Será que realmente é isso mesmo? Eu passei por isso. Teve gente que chegou na minha rede social e falou assim, mas eu acho que você tá querendo ganhar dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Porque eu divulguei muito no meu Instagram na época, né?
Falei, que dinheiro? Mas, infelizmente, as pessoas, quando você tem um diagnóstico de câncer, elas querem ver você só naquele sofrimento. Quando você se posicionar ao contrário, parece que é uma mentira. Sabe? Isso é muito sério, porque a alegria cura. Se você realmente recebe um diagnóstico, uma coisa do tipo, na situação de uma doença, um problema na família, não é que você não vá sentir, porque a gente sente, mas quando você se posiciona diferente... Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não passei por isso das pessoas duvidarem. O que eu passei foi justamente isso, das pessoas não entenderem que eu não ficava abatida. Abatida. Né? Acho que as pessoas estão muito mais acostumadas, que nem você mesmo falou agora, de ver, né, a sua batida ali, aquele sofrimento e tal, e eu não fiquei assim.